Há homens que atravessam o tempo sem fazer barulho. Não buscam fama, não disputam holofotes, não competem por aplausos. E ainda assim, deixam marcas que o silêncio não apaga. Um deles foi um poeta gaúcho, conhecido por muitos, esquecido por tantos. Mário Quintana viveu com leveza, atravessou quase 9 décadas e partiu de forma discreta, na mesma época em que o mundo voltava seus olhos para nomes mais ruidosos. Quando alguém muito famoso está perto, quem é profundo costuma desaparecer do circuito. Não porque tenha menos valor, mas porque o barulho costuma esconder aquilo que é essencial. E Quintana tinha algo raro: lucidez. Nunca se casou. E, quando perguntavam o motivo, respondia com humor e sabedoria. Preferia deixar muitas mulheres esperançosas do que uma única desiludida. A frase parece leve, quase brincalhona, mas esconde uma visão estoica clara. Não assumir compromissos que não pode honrar. Não prometer o que não deseja sustentar. Não viver aprisionado por expectativas alheias. Isso é autoconsciência. Isso é domínio de si. Em uma de suas trovas, Quintana escreveu algo ainda mais profundo. Falava sobre o fim, sobre morrer, sobre aceitar o destino. Mas deixava claro: o verdadeiro problema não é a morte. O verdadeiro problema é deixar de viver antes dela chegar. E quando alguém deixa de viver? Quando a vida se torna pequena, quando se torna banal, fútil, superficial, morna, vazia de sentido. Os estoicos sabiam disso. Somos mortais. E essa não é uma tragédia, é um chamado. A consciência da morte não existe para nos paralisar, mas para nos acordar. Não temos a eternidade para construir algo que honre nossa passagem. O tempo é curto demais para desperdiçar uma vida em irrelevância. Um pensador britânico do século XIX disse algo simples e definitivo: a vida é curta demais para ser pequena. Ela já é breve por natureza. Apequená-la ainda mais é quase um desrespeito à própria existência. E o que torna uma vida pequena não é a falta de dinheiro, não é a ausência de fama, não é viver longe dos holofotes. Uma vida pequena é aquela que não produz valor, que não cuida, que não constrói, que não compartilha. Cuidar da vida, da própria e da dos outros, é uma das tarefas mais honrosas que um ser humano pode assumir. Servir, proteger, sustentar, organizar, educar, preservar. Essas ações silenciosas sustentam comunidades inteiras, mesmo quando ninguém as vê. O estoicismo sempre ensinou: o valor de uma vida não está no que aparece, mas no que permanece. E por isso, lembrar da morte é tão importante. Não por morbidez, mas por lucidez. Somos o único ser vivo que sabe que vai morrer. Todos os animais morrem, mas apenas o ser humano carrega essa consciência. Essa clareza deveria nos tornar mais responsáveis, não mais fúteis. A lembrança da finitude existe para nos perguntar todos os dias: o que você está fazendo com o tempo que recebeu? E essa resposta não está no tamanho da mesa, mas na partilha que acontece ao redor dela. Vida é partilha. Sem partilha não há grandeza. Há épocas em que as pessoas tinham menos recursos, menos dinheiro, menos conforto. E ainda assim havia mais união. Cada um levava um pouco, e todos saíam com mais do que trouxeram. Esse é um princípio estoico profundo. Quando se compartilha o essencial, o valor se multiplica. Quando se acumula apenas para si, o vazio cresce. O mundo moderno insiste em repetir que a regra é cada um por si. Mas essa lógica é frágil, destrutiva e cega. Olho por olho termina com todos sem enxergar. O estoico entende que viver apenas para si é uma forma lenta de morrer em vida. E morrer em vida é ser esquecido. Na linguagem antiga, morrer e esquecer eram praticamente o mesmo verbo, porque enquanto alguém se lembra de você, você continua existindo. Quando alguém sorri ao lembrar de algo que você fez, quando alguém sente saudade, quando uma memória aquece o coração, quando uma ausência dói, isso é permanecer. Há pessoas que morrem e deixam um vazio imenso, e há pessoas que partem e deixam alívio. Essa é uma verdade dura, mas necessária. Nem toda ausência dói. Algumas libertam. Fazer falta é uma construção. E só faz falta quem foi importante.
Importante não é quem foi famoso. Fama passa, importância fica. Há pessoas absolutamente essenciais que jamais serão conhecidas fora do seu círculo. A enfermeira que cuida de alguém que nunca poderá agradecê-la. O servidor que garante que a cidade funcione. O professor que muda destinos em silêncio. Essas pessoas sustentam o mundo, mesmo invisíveis. Ser importante é ser levado para dentro, para a memória, para o coração. É isso que o estoicismo ensina. Não viva para ser visto, viva para ser necessário, porque no fim, a pergunta não será quantos te conheceram, mas quantos foram transformados pela sua presença. O que vai ficar quando você se for? O que não apodrece? O que não se deteriora? O que não gera disputa, mas gratidão? Essa é a verdadeira obra de uma vida. E ela não se constrói no futuro. Ela se constrói agora.